Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. De acordo com as tradições cristãs, Jesus Cristo é visto como o verdadeiro e único Filho de Deus, o Messias. Para outros segmentos religiosos, porém, a verdade é diferente. E tudo que se sabe sobre Jesus, o Cristo, está impresso no Novo Testamento, o qual não é compartilhado pelo judaísmo. Mas, afinal, o que se sabe sobre Jesus antes de se tornar o Messias dos cristãos? Hoje vamos apresentar a você uma visão além da Bíblia e do círculo da fé. E de antemão, queremos deixar claro que o objetivo aqui não é o de abalar ou desrespeitar a sua fé, ok? O que veremos nesse vídeo é baseado em elementos históricos e teológicos que foram e ainda são motivo de discussões em diversos segmentos. Bem, dito isso, vamos à nossa pauta. O que a Bíblia não te contou sobre Jesus Cristo? A Bíblia, sem dúvida, é um dos livros mais importantes jamais escritos. E há séculos que se discute não só os textos do Velho Testamento, como também do Novo, sobre os quais há uma certeza incólume: as modificações que já foram feitas ao longo dos séculos e a não inclusão de vários outros livros, devido ao conteúdo considerado chocante e ultrajante aos olhos da igreja cristã primitiva. O que pode haver nesse contexto que a igreja achou melhor proibir? E será que há algo que nos revele a face de Jesus antes de ser o Cristo? Bom, a Bíblia existe em várias versões, cada uma com diferenças na composição dos livros e também na quantidade. Ela é central para cristianismo, judaísmo e islamismo, e cada religião tem a sua própria tradição em relação ao livro sagrado. Cada religião tem a sua própria visão sobre as obras e a vida de Jesus Cristo e a função de Deus sobre a humanidade, mas, no final, acabam tendo o mesmo objetivo: ensinar e orientar a humanidade. A Bíblia hebraica, ou Tanakh, por exemplo, é composta por 39 livros e constitui a primeira grande parte da Bíblia cristã. Ela é composta por 3 partes principais, sendo a Torá, ou lei, a primeira parte da Tanakh, e contém os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Esses livros narram a criação do mundo, a história dos patriarcas, a libertação dos israelitas do Egito e as leis dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. A segunda parte é o Neviim, composto por livros proféticos de vários autores que, além das profecias, possui também advertências e ensinamentos morais. A terceira parte, Ketuvim, é composta pelos livros escritos que incluem poesia, sabedoria e outros textos. A Bíblia hebraica é usada principalmente no judaísmo. Os samaritanos também fazem uso dela, contudo, há algumas modificações feitas na Torá, que por eles é chamada de Pentateuco Samaritano, ou Torá Samaritana. Eles aceitam apenas os 5 livros da Torá como inspirados e rejeitam o restante dos livros da Tanakh. Já a Bíblia Católica inclui os mesmos 39 livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica e, somados a estes, mais 27 livros do Novo Testamento. Esses livros são parte essencial da Bíblia Católica cristã e contêm os ensinamentos de Jesus, eventos relacionados ao cristianismo do primeiro século e as epístolas dos apóstolos. O Novo Testamento é dividido em 5 partes importantes: os evangelhos, incluindo os de Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos, que descreve o ministério dos apóstolos e a história da igreja primitiva. Epístolas Paulinas, uma coleção aí de 13 cartas dirigidas aos romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, mais as cartas a Timóteo, Tito e Filemon, as epístolas gerais, que incluem as de João, as de Pedro, Judas e as epístolas aos Hebreus, e, por fim, o Apocalipse, o livro das revelações, escrito por João na ilha de Patmos. A Bíblia Ortodoxa, por sua vez, é constituída dos mesmos 27 livros do Novo Testamento, incluindo os Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse. Porém, é baseada na versão grega do Velho Testamento chamada de Septuaginta, que foi utilizada por Jesus, pelos apóstolos e por toda a igreja até o século IV, durante a era do Império Romano e até os dias de hoje, especialmente na liturgia grega.
Além dos 39 livros do Antigo Testamento presentes na Bíblia hebraica, a Bíblia ortodoxa também inclui outros 12 textos. Já a Bíblia ortodoxa etíope é uma versão única da Bíblia Sagrada, com características distintas que a diferenciam das versões ocidentais. Ela é usada pela Igreja Ortodoxa Etíope e contém mais de 83 livros. Além dos textos presentes na Bíblia Ortodoxa, a Bíblia Etíope inclui ainda mais livros, como o Livro de Enoque e outros. Também conhecida como Quebra Nagast, que significa a glória dos reis, a Bíblia Etíope é uma versão cristã antiga e significativa que difere das versões mais comuns, como a Bíblia hebraica ou a Bíblia cristã ocidental. Ela inclui vários livros que não fazem parte das versões ocidentais. Por exemplo, o livro de Enoque, o livro de Jubileus e o livro de Jeremias são considerados canônicos na tradição etíope, mas apócrifos na cristã. A Bíblia etíope enfatiza a linhagem do rei Salomão e da rainha Sabá, Maqueda. Segundo a tradição etíope, a rainha de Sabá visitou Salomão em Jerusalém e deu à luz a Menelik I, que se tornou o primeiro imperador da Etiópia. A Bíblia etíope ainda descreve que a Arca da Aliança foi trazida para a Etiópia pelo próprio Menelik I e acredita-se que ela esteja guardada na cidade de Ashum, na Etiópia, até hoje. A tradição etíope também inclui elementos judaicos como a observância do sábado e a circuncisão. A tradição ortodoxa etíope tem suas raízes na Igreja Copta do Egito e compartilha muitas crenças e práticas com essa igreja. A Bíblia etíope é uma parte importante dessa tradição ortodoxa etíope, sendo uma das mais antigas formas de cristianismo no mundo. Os ortodoxos coptas formam um grupo cristão egípcio que existe desde o século I dessa era. São um dos principais grupos etno-religiosos do país. A Igreja Ortodoxa Copta foi estabelecida por São Marcos, o apóstolo e evangelista, em meados do primeiro século depois de Cristo. Devido a disputas sobre a natureza de Cristo, ela se separou do restante da cristandade após o Concílio de Calcedônia em 451, resultando numa rivalidade com a Igreja Ortodoxa Bizantina. Mas e o Islã? Pois é. Os islâmicos ou muçulmanos já não têm a Bíblia como seu livro sagrado. Em vez disso, eles usam o Alcorão, ou simplesmente Corão. Ele teria sido revelado por Deus ao profeta Maomé ou Muhammad, por meio do anjo Gabriel. O Corão é considerado a palavra literal de Alá, como Deus é conhecido entre os muçulmanos, e foi escrito no árabe clássico. Isso quer dizer que, diferente da Bíblia cristã, que foi escrita por profetas iluminados por Deus, o Corão teria sido escrito pelo próprio Alá. Dividido em 114 capítulos chamados suras, que podem variar em tamanho e conteúdo, o Alcorão é a fonte definitiva de orientação espiritual, moral e legal para os islâmicos. Ambos os livros compartilham algumas histórias e personagens como Adão, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. No entanto, suas abordagens e mensagens são diferentes. O Alcorão enfatiza a unidade de Deus e a obediência a Ele, enquanto a Bíblia cristã abrange uma variedade de temas e estilos literários. Apesar de Jesus Cristo ser citado várias vezes no Alcorão, ele não é a figura mais importante na religião islâmica. Para os muçulmanos, Maomé é considerado o profeta mais importante e o último mensageiro enviado por Alá. Ele é o Khatam an-Nabiyyin, ou o selo dos profetas, que foi enviado diretamente por Deus à humanidade. A sua mensagem é vista como a conclusão e aperfeiçoamento das mensagens anteriores, trazidas por profetas como Abraão, Moisés e o próprio Jesus. Maomé trouxe o Alcorão, a palavra de Deus, que é a base da fé islâmica, e estabeleceu os princípios da jurisprudência islâmica, a Sharia, e orientou os muçulmanos em questões legais, sociais e espirituais. Jesus, ou Isa para os muçulmanos, é altamente respeitado no Islã como um grande profeta, mas ele não é considerado divino ou o Filho de Deus.
A ênfase no Islã está na unidade de Tawhid, ou Deus, e Isa, ou Jesus, é visto como um servo obediente de Alá. Certamente você já ouviu falar nos livros ou evangelhos apócrifos, também conhecidos como livros pseudocanônicos. São livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, os quais não foram reconhecidos como divinamente inspirados para constarem no cânon bíblico no cristianismo. A consideração de um livro apócrifo varia de acordo com a religião ou denominação cristã. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos por judeus e ou protestantes, mesmo sendo ambas religiões abrâmicas. Assim, católicos e ortodoxos aceitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico 1 e 2, Macabeus e Baruque como deuterocanônicos. Alguns desses livros são os inclusos na Septuaginta por razões históricas ou religiosas. Bem, mas por que muitos daqueles escritos não foram incluídos na Bíblia? Segundo alguns historiadores, muitos dos livros que foram aceitos pelos cristãos tiveram influências externas, o que hoje chamamos coloquialmente de QI, ou quem indica, isto é, não teve o apoio de gente influente dentro da igreja. Outro fato é que muitos daqueles escritos foram produzidos cerca de 200 anos após a crucificação de Jesus Cristo e, por essa e outras razões, não foram considerados fidedignos, ou seja, nem tudo o que há neles foi escrito narra com precisão ou verdade. Entre os livros apócrifos relativizados com o Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Maria, que é considerado apócrifo por católicos por ser de autoria duvidosa. O Evangelho de Tomé, que contém ensinamentos atribuídos a Jesus, mas, de maneira similar ao de Maria, possui uma autenticidade questionada. Os Atos de Pedro narra eventos relacionados ao próprio apóstolo, mas não foi incluído no cânon oficial. Além disso, sua autoria e conteúdo geram muitos debates. A Epístola de Barnabé, apesar de ser incluída no cânon de algumas igrejas ortodoxas, é considerada apócrifa por católicos e protestantes. A Epístola de Clemente é outra que algumas igrejas ortodoxas aceitam, mas que não é reconhecida por nenhuma das denominações cristãs. Há também vários outros, como a Epístola de Judas, o Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho de Hebreus, entre outros. Bom, Jesus não teria tido apenas um irmão, mas 3, segundo alguns apócrifos afirmam. Tanto o Evangelho dos Hebreus quanto o Proto-Evangelho de Tiago afirmam que Jesus teve 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Mas há uma incongruência entre as duas afirmativas, uma vez que, de acordo com os hebreus que referiam-se a Jesus como o justo, os outros irmãos seriam filhos de José num relacionamento anterior a Maria. O proto-evangelho de Tiago já diz que esses irmãos vieram após o nascimento de Jesus e todos eles seriam filhos de Maria, nascidos de forma natural, diga-se de passagem. Embora não seja um evangelho, a Epístola de Judas é um livro canônico do Novo Testamento que menciona Judas como irmão de Tiago. Como Tiago é frequentemente identificado como irmão de Jesus, isso sugere que Judas também seria irmão de Jesus. Além dessas, existem outras referências nos evangelhos apócrifos e textos antigos que mencionam os irmãos de Jesus. Esses textos variam em autenticidade e são considerados valiosos para se entender de alguma forma as diferentes tradições e interpretações sobre a família de Jesus. A Bíblia Sagrada não cita explicitamente nada a respeito da infância de Jesus, a não ser detalhes sobre o seu nascimento. Mas a partir daí, ele só vai aparecer mesmo na sua fase adulta. No entanto, entre os achados do Mar Morto foram encontrados textos que trazem alguns momentos do menino Jesus literalmente dito. O Evangelho Árabe da infância de Jesus, por exemplo, que foi compilado entre os séculos 6 e 8, baseia-se em fontes como o Proto-Evangelho de Tiago e o Evangelho da infância de Tomé, ao narrar o nascimento de Jesus. Também a fuga de José e Maria com o menino Jesus para o Egito e os milagres atribuídos a ele durante a sua infância.
Embora siga a linha dos evangelhos de Mateus e Lucas, o evangelho árabe da infância de Jesus exagera em alguns dos milagres ocorridos durante o tempo em que Jesus esteve no Egito. No evangelho da infância de São Tomé, é dito, por exemplo, que Jesus, aos 5 anos, estava brincando ali perto de um riacho após uma chuva, quando juntou um punhado de massa de barro e moldou uma dúzia de passarinhos. Jesus teria batido palmas e ordenado aos passarinhos: voai! De acordo com os relatos, as 12 aves alçaram voo. Ainda no mesmo evangelho é dito que, certo dia, Jesus teria chegado até José com um peixe morto nas mãos, e na frente do Pai, ele teria ordenado que o peixinho vivesse novamente, e isso aconteceu. Além dessas, há outras histórias sobre Jesus punindo crianças desobedientes e realizando outros pequenos milagres durante a sua infância. No Evangelho de Tomé, há um relato bastante estranho, no entanto, e ao mesmo tempo considerado absurdo e constrangedor pela igreja cristã, que é o de Salomé. Ela seria uma parteira cética que quis ver Maria de perto e constatar se realmente ela havia dado à luz virgem. Para isso, Salomé teria colocado o dedo na genitália de Maria e, imediatamente, a sua mão começou a se queimar. Era um castigo de Deus pela falta de fé. Bem, mas ela se salvou ao tocar o menino Jesus e adorar o pequeno Messias, seguindo as instruções dadas por um anjo. No entanto, não só de bondades vivia o menino Jesus. Certo dia, ele havia acabado de construir uma barragem, de pequena proporção, é claro, e brincava com ela, quando um outro garoto teria passado e destruído o seu trabalho. Jesus então teria ficado irritado e disse ao garoto: tolo, injusto e irreverente, o que as poças d'água fizeram para te irritar? Eis que agora também tu secarás como uma árvore, e nunca terás folha, raiz nem fruta. Instantes depois, o garoto estava claramente mais seco do que um galho desfolhado. Dá para imaginar um negócio desse? Segundo Tomé, aquele mesmo que teria dito a Jesus que só acreditaria se visse, isso aconteceu. Fica claro que o evangelho de Tomé, considerado gnóstico por natureza, foi escrito após a morte e ressurreição de Cristo. Esse não teria sido o único garoto a se dar mal ao enfrentar o Jesus menino. Segundo os relatos de Tomé, Jesus estava caminhando pelos becos do vilarejo quando o menino passou correndo e esbarrou no seu ombro. Não tendo gostado daquilo, Jesus teria dito ao menino: não seguirás mais o teu caminho. O menino então simplesmente caiu no chão, totalmente inerte. Mas agora, e se eu te dissesse que Jesus foi um homem casado e até teve filhos? Bem, de acordo com o Evangelho de Filipe, sim. Esse evangelho, assim como o de Tomé, é um dos livros apócrifos encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no deserto egípcio em 1945. O Evangelho de Filipe é uma coleção de ditos atribuídos a Jesus, contendo sabedoria espiritual, mas traz muita controvérsia. Primeiro, ele menciona Maria Madalena como sendo uma das discípulas de Jesus. E de maneira semelhante a João, no capítulo 19, versículo 25 e 26, o Evangelho afirma que Maria Madalena era companheira de Jesus, ao dizer que havia 3 que andavam com o Senhor: Maria, sua mãe, sua irmã e Madalena, aquela que era chamada de sua companheira. O texto ainda sugere que havia uma relação especial entre Jesus e Maria Madalena. O Evangelho de Filipe também relata que Jesus amava Maria Madalena mais do que os outros discípulos. Ele costumava beijá-la frequentemente na boca, o que causava desconforto nos demais discípulos. Quando questionado pelos discípulos sobre o porquê ele a amava mais, Jesus teria simplesmente respondido: porque eu não vos amo como eu a amo. Essa descrição de Maria Madalena como companheira e o amor especial de Jesus por ela geraram muita discussão e interpretações diversas, a gente pode imaginar, claro. Alguns estudiosos acreditam que o termo companheira pode ter conotações mais profundas, possivelmente indicando uma relação marital ou espiritual. Mas, justamente por ter sido considerado inautêntico, o Evangelho de Filipe é desacreditado pelas religiões abraâmicas, especialmente as cristãs. É óbvio. E mais,
Segundo este mesmo evangelho, Jesus e Madalena teriam tido filhos. Em 2018, um artigo no Independent mencionou a existência de evidência escrita de que Jesus estava casado com Maria Madalena e que eles tiveram filhos juntos. Então, de acordo com algumas tradições, os 4 filhos seriam Sara, Jesus Justus II, José Ramatel e Tamar. Independentemente da especulação sobre seu estado civil, Maria Madalena é reverenciada como santa pelas denominações católica, ortodoxa oriental, anglicana e luterana. O Papa Francisco, inclusive, elevou a sua memória litúrgica a um dia de festa, reconhecendo-a como a apóstola dos apóstolos, devido ao seu papel como primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Bem, diga aí, o que achou de saber sobre essa hipotética história oculta de Jesus Cristo? Escreva nos comentários, gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha que isso realmente pode ter sido real? Ou, como a Igreja Católica sempre acreditou, não passam de fantasias sem qualquer autenticidade? De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos nos próximos vídeos.